Minha mãe me olhou nos olhos e disse as palavras que destruíram minha alma. Você não é mais meu filho. Eu, que dei minha vida por ela, fui expulso da família como se fosse um estranho. Mas o que eu descobri depois revelou uma verdade, ainda mais cruel, e ninguém da minha família queria que eu soubesse. Meu nome é Fernando, tenho 36 anos, e hoje vou contar a história mais dolorosa da minha vida. A história de como minha própria mãe me renegou, me expulsou da família, sem saber que eu era a única pessoa que ainda se importava verdadeiramente com ela. Uma história que me marcou para sempre e que ainda hoje, 5 anos depois, me faz questionar tudo sobre amor de família. Esta história aconteceu quando eu tinha 31 anos, em 2019. Naquela época, eu achava que conhecia minha família, que sabia quem eram as pessoas com quem cresci. Mas descobri da pior forma possível que, às vezes, aqueles que mais amamos são capazes das maiores crueldades. Para entender minha história, preciso explicar como era minha família. Somos 4 irmãos. Eu, o mais velho, depois vem minha irmã Carla, 34 anos, meu irmão Diego, 32 anos, e o caçula, Bruno, 29 anos. Minha mãe, Dona Silvia, sempre foi uma mulher forte, trabalhadora, que criou os 4 filhos praticamente sozinha depois que meu pai morreu num acidente de trânsito quando eu tinha 15 anos. Durante anos, fui eu quem mais ajudou em casa. Quando meu pai morreu, assumi responsabilidades de adulto ainda adolescente. Trabalhava meio período depois da escola para ajudar com as despesas, cuidava dos irmãos menores quando minha mãe tinha que trabalhar até tarde, ajudava com as tarefas domésticas. Era o homem da casa, como minha mãe sempre dizia. Meus irmãos seguiram caminhos diferentes. Carla se casou cedo, aos 20 anos, e foi morar em outra cidade. Diego sempre foi o rebelde da família, aquele que dava trabalho, que não gostava de responsabilidades. Bruno, o caçula, sempre foi o queridinho da mãe, aquele que podia fazer tudo e era perdoado. Eu era o responsável, o que nunca dava trabalho, o que sempre estava lá quando precisavam, o que sacrificou muitas oportunidades para cuidar da família. Quando cheguei aos 30 anos, eu tinha uma vida razoavelmente estável. Trabalhava como técnico em informática, ganhava bem, tinha meu apartamento próprio. Mas mesmo morando sozinho, continuava sendo o filho que mais se preocupava com minha mãe. Visitava ela toda semana, levava compras, ajudava com contas, consertava coisas na casa dela. Quando ela ficava doente, era eu quem levava no médico. Quando precisava de algum favor, era a mim que ligava primeiro. Meus irmãos? Cada um vivia sua vida. Carla aparecia de vez em quando, nas festas de família. Diego estava sempre enrolado, pedindo dinheiro emprestado, criando problemas. Bruno havia se mudado para São Paulo para tentar a vida, como ele dizia, e só dava notícias quando precisava de alguma coisa. Mas eu nunca reclamei. Achava que era meu papel, como filho mais velho, cuidar da família. Fazia isso por amor, sem esperar reconhecimento. Em 2018, comecei a notar que minha mãe estava mudando. Ficou mais irritada comigo, mais crítica. Coisas que antes ela agradecia, agora pareciam incomodá-la. Fernando, você não precisa vir aqui toda semana. Eu sei me cuidar sozinha. Ou então, você fica muito preocupado comigo. Isso não é normal para um homem da sua idade. No início, pensei que fosse apenas uma fase. Talvez ela estivesse se sentindo dependente demais, querendo mais independência. Respeitei o espaço dela, mas não parei completamente de ajudar. Só fiquei mais discreto. Mas as críticas continuaram. Ela começou a comparar meu comportamento com o dos meus irmãos, sempre de forma que me deixava por baixo. Olha o Bruno, focado na carreira dele em São Paulo. Isso sim é um homem determinado. A Carla tem a vida organizada, o marido dela, os filhos, sabe o que quer da vida. E eu? Nas entrelinhas, eu estava sendo pintado como o filho problemático, o que não sabia viver a própria vida. O que eu não sabia na época é que meus irmãos estavam enchendo a cabeça da minha mãe contra mim. Descobri isso mais tarde, mas na época só sentia o resultado.
Minha mãe ficando cada vez mais fria comigo. Diego, que sempre teve inveja da confiança que minha mãe depositava em mim, começou a plantar sementes de dúvida. Mãe, o Fernando quer controlar sua vida. Ele vem aqui toda semana porque quer saber de tudo que você faz. Bruno, lá de São Paulo, também fazia sua parte nas ligações semanais. Mãe, você precisa viver sua vida. O Fernando está ficando muito dependente da senhora. Isso não é saudável. Até Carla, que eu sempre achei que me apoiava, entrou na jogada. Mãe, o Fernando precisa constituir uma família. Enquanto ele ficar aí cuidando da senhora, nunca vai ter uma vida própria. Era uma campanha coordenada para me afastar. E o pior, estava funcionando. A primeira briga séria aconteceu por causa de um médico. Minha mãe estava com uns problemas de pressão alta e eu tinha marcado uma consulta com um cardiologista particular. Muito bom que eu ia pagar. Quando contei para ela, em vez de agradecer, ela explodiu. Fernando, eu não preciso que você fique gastando seu dinheiro comigo. Eu posso me cuidar sozinha. Mãe, é só uma consulta. O médico do posto está demorando muito para marcar os exames? Você acha que eu sou incapaz? Que não sei cuidar da minha própria saúde? A discussão escalou de uma forma que eu nunca tinha visto. Minha mãe estava furiosa, como se eu tivesse cometido um crime ao me preocupar com a saúde dela. Você está se metendo demais na minha vida, Fernando. Isso não é normal. Fiquei sem entender. Como cuidar da própria mãe podia ser não normal? Mas preferi não discutir mais. Cancelei a consulta e saí de lá arrasado. Depois daquela briga, minha mãe começou a me isolar gradualmente da família. Parou de me convidar para os almoços de domingo. Quando eu ligava, as conversas ficaram curtas, formais. Oi, mãe, como está? Estou bem, Fernando. Precisando de alguma coisa? Não, só queria saber como estava. Estou bem, tenho que desligar, vou fazer janta. Era como falar com uma estranha. A mulher que me criou, que sempre me tratou com carinho, agora me recebia como se eu fosse um incômodo. Tentei entender o que estava acontecendo. Perguntei para meus irmãos se eles sabiam de alguma coisa. Diego. Sei não, mano. Mãe está normal comigo. Bruno. Ela não falou nada, não. Você não fez nada para deixar ela chateada. Carla. Fernando, às vezes você é meio intenso. Talvez ela só queira um espaço. Intenso? Eu, que só queria cuidar da minha mãe, era intenso? Em julho de 2019, descobri algo que me deixou estarrecido. Por acaso vi no Facebook da Carla fotos de um churrasco na casa da minha mãe. Toda a família estava lá. Carla com o marido e os filhos, Diego com a namorada nova, até Bruno tinha vindo de São Paulo para o evento. Todo mundo estava lá, menos eu. Liguei para minha mãe no dia seguinte. Mãe, soube que teve churrasco. Ontem na casa da senhora. Ah, foi uma coisa de última hora, Fernando. De última hora? Vi as fotos. Tinha muita comida, decoração. Isso foi planejado. Fernando, não foi nada demais. Só a família. Eu não sou família? Fernando, você anda muito estressado ultimamente. Achei melhor não te incomodar. Incomodar? Um churrasco de família seria incomodar para mim? Foi conversando com um primo que descobri toda a verdade. Meus irmãos tinham feito uma reunião familiar sem mim, onde decidiram que eu estava muito grudado na minha mãe e que precisavam me afastar para o meu próprio bem. Fernando, me contou meu primo Robson, eles falaram que você não. Deixa sua mãe viver a vida dela, que fica controlando tudo o que ela faz. Disseram que ela está começando a se relacionar com alguém e você está atrapalhando. Relacionar com alguém? Minha mãe estava namorando? Como assim, Robson? Cara, tem um senhor da igreja que está interessado nela. Seus irmãos estão incentivando, dizendo que ela merece ser feliz, mas acham que você vai ser contra. Por que eu seria contra? Se minha mãe encontrasse alguém legal e fosse feliz, eu só ficaria feliz por ela. Mas eles tinham criado uma narrativa onde eu era o filho possessivo que não queria deixar a mãe recomeçar a vida. E minha mãe tinha comprado essa história. Decidi ir direto ao assunto. Marquei de conversar com minha mãe pessoalmente, sem avisar os outros. Mãe,
Preciso entender o que está acontecendo entre nós. Ela suspirou, como se já esperasse essa conversa. Fernando, você precisa viver sua própria vida. Mãe, eu vivo minha vida. Trabalho, tenho meus amigos, meus hobbies, mas isso não significa que não posso me preocupar com a senhora. Você se preocupa demais. Isso não é normal. Como assim não é normal? A senhora é minha mãe. Fernando, eu sei que você quer meu bem, mas você está sufocando. Não posso mais viver com medo de que você vai aparecer aqui qualquer hora, querendo resolver minha vida. Resolver a vida dela? Eu só queria ajudar. Mãe, se a senhora está conhecendo alguém, por que não me contou? Eu ficaria feliz em saber que está feliz. Ela me olhou surpresa. Você ficaria? Claro. Por que eu não ficaria? Percebi que ela estava genuinamente surpresa com minha reação. Alguém tinha mesmo enchido a cabeça dela com a ideia de que eu seria contra. Durante nossa conversa, fui descobrindo como meus irmãos tinham manipulado a situação. Eles tinham convencido minha mãe de que eu era possessivo e controlador. Eu não aceitaria ela namorando. Eu estava impedindo ela de ser feliz. Eu precisava ser cortado da família para aprender a viver sozinho. Tudo mentira. Mas minha mãe acreditou porque veio dos outros filhos e porque eles foram espertos o suficiente para misturar verdades com mentiras. Era verdade que eu me preocupava muito com ela. Era verdade que eu visitava com frequência. Mas daí a dizer que eu era controlador e possessivo, era um pulo que eles deram muito bem. Mãe, quando eu alguma vez proibi a senhora de fazer alguma coisa? Ela pensou, tentando lembrar de algum exemplo. Não conseguiu. Quando eu critiquei alguma decisão sua? Quando eu fiz a senhora se sentir mal por querer sair, viajar, se divertir? Fernando, talvez eu tenha interpretado errado. Por um momento, achei que tínhamos resolvido o mal-entendido, que ela tinha percebido como tinha sido manipulada. Mas eu estava enganado. Uma semana depois da nossa conversa, minha mãe me ligou pedindo para comparecer a uma reunião familiar na casa dela. Todos os irmãos estariam presentes. Cheguei, achando que era para resolver nossos problemas. Mal sabia que era uma emboscada. Quando entrei na sala, todos estavam lá. Carla, Diego, Bruno, que tinha vindo de São Paulo especialmente para isso, e minha mãe. O clima estava pesado. Fernando, começou Carla, chamamos você aqui porque precisamos conversar sobre seu comportamento. Meu comportamento? Diego continuou. Cara, você está exagerando. Mãe é uma mulher adulta, não precisa de babá. Bruno, que mal aparecia na família, teve a coragem de dizer: Fernando, você está sendo egoísta. Está impedindo nossa mãe de ser feliz. Eu olhei para minha mãe, esperando que ela me defendesse. Que dissesse que nossa conversa da semana anterior tinha esclarecido tudo. Mas ela estava calada, concordando com os outros com a cabeça. Fernando, disse Carla, você precisa aceitar que não é mais criança. Não pode ficar dependendo da nossa mãe para tudo. Dependendo? Eu que ajudo ela. Ajudar? Riu Diego. Você fica controlando, querendo saber de tudo, aparecendo aqui toda hora. Eu venho uma vez por semana. É muito, disse Bruno. Eu moro em São Paulo, a Carla tem família própria, o Diego tem a vida dele. Só você fica grudado na mãe. Era inacreditável. Eles estavam me pintando como o problema da família por ser o único que ainda se importava. Fernando, minha mãe finalmente falou, seus irmãos têm razão. Você precisa aprender a viver sozinho. Mãe, eu vivo sozinho. Tenho meu apartamento, meu trabalho. Mas emocionalmente você depende de mim. Isso não é saudável. Eu olhei ao redor da sala. Todos eles me observavam como se eu fosse um doente mental que não conseguia entender a própria condição. Fernando, disse minha mãe, com um tom de voz que nunca tinha usado comigo, chegou a hora de você crescer, de verdade. Como assim? Mãe? Você não vai mais vir aqui toda semana. Não vai mais se meter na minha vida. Não vai mais tentar resolver meus problemas. Mas mãe? Não tem mais. Eu criei 4 filhos, e 3 deles conseguiram fazer suas próprias vidas.
Só você ficou dependente. As palavras doíam como facadas. Eu, que tinha abdicado de tantas coisas para ajudar a família, estava sendo tratado como um parasita. Mãe, eu só quero seu bem. Não, Fernando. Você quer se sentir necessário, quer se sentir importante, mas isso está me prejudicando. Olhei para meus irmãos. Todos concordando, como se tivessem finalmente conseguido resolver um grande problema da família. E se eu não concordar? Perguntei. Foi quando ela disse as palavras que mudaram minha vida para sempre. Você não é mais meu filho. Minha mãe se levantou da poltrona, me olhou nos olhos com uma frieza que nunca tinha visto e disse: se você não conseguir aceitar isso, se não conseguir me dar o espaço que estou pedindo, então você não é mais meu filho. O silêncio na sala foi total. Até meus irmãos ficaram chocados com a dureza das palavras. Mãe, não, eu já decidi. Ou você aprende a me respeitar, ou você sai da minha vida, definitivamente. Senti como se o chão tivesse se aberto embaixo dos meus pés. A mulher que me pariu, que me criou, que eu amava mais do que qualquer coisa no mundo, estava me renegando. Mãe, por favor, vamos conversar. Não há mais nada para conversar, Fernando. Você escolhe. Ou respeita minha decisão, ou perde uma mãe. Levantei da cadeira, tremendo. Olhei para cada um dos meus irmãos, esperando que alguém dissesse que aquilo estava indo longe demais, mas todos evitaram meu olhar. Está bem, mãe, se é isso que a senhora quer. E saí da casa onde cresci, achando que nunca mais voltaria. Os meses que se seguiram foram os piores da minha vida. Perdi o apetite, não conseguia me concentrar no trabalho, não tinha vontade de sair ou fazer qualquer coisa. Meus amigos tentavam me consolar. Mas como explicar que sua própria família tinha te expulsado por você se importar demais? Tentei ligar para minha mãe algumas vezes, mas ela não atendia. Mandei mensagens, não respondia. Era como se eu tivesse sido apagado da vida dela. Meus irmãos, Diego e Bruno, seguiram suas vidas normalmente. Carla tentou mediar no começo, mas depois desistiu. Fernando, você precisa aceitar que exagerou mesmo. Mãe está mais feliz agora. Mais feliz sem mim. Essa frase ecoava na minha cabeça todos os dias. Em março de 2020, 6 meses após ser expulso da família, descobri algo que mudou completamente minha percepção sobre tudo que tinha acontecido. Um amigo em comum me contou que minha mãe estava namorando o senhor da igreja, seu Geraldo, um homem de 65 anos, viúvo que tinha algumas propriedades na cidade. Fernando, me contou meu amigo. Suas irmãos estão todos de olho na herança desse velho. Ele não tem filhos, e sua mãe pode ser a única herdeira se eles se casarem. A ficha caiu. Não era sobre minha mãe ser feliz, era sobre dinheiro, sobre herança. E eu, com minha presença constante, minha preocupação genuína, estava atrapalhando os planos deles. Se eu estivesse sempre por perto, seria mais difícil para eles manipularem minha mãe. Mais difícil convencê-la a tomar decisões que os beneficiassem. Nos meses seguintes, fui descobrindo mais detalhes sobre o que realmente estava acontecendo. Bruno tinha voltado de São Paulo, falido, e estava morando de favor com amigos. Diego tinha dívidas enormes por causa de vícios em apostas. Carla e o marido estavam passando por dificuldades financeiras. Seu Geraldo era realmente bem de vida e não tinha herdeiros diretos. Eu era o único filho que não precisava de nada da minha mãe. O único que ajudava ao invés de pedir. O único que se importava genuinamente com o bem-estar dela, não com o que poderia ganhar. Por isso eu precisava ser afastado. Por isso eles criaram toda aquela narrativa sobre eu ser dependente e controlador. Em junho de 2020, durante a pandemia, tentei me reaproximar. Estava preocupado com minha mãe, que fazia parte do grupo de risco. Liguei para ela depois de quase um ano de silêncio. Mãe, é o Fernando. Estou preocupado com a senhora por causa do vírus. Fernando? Ela pareceu genuinamente surpresa de ouvir minha voz. Como você está? Por um momento, senti um carinho na voz dela que não ouvia há muito tempo. Estou bem, mãe. Mas estou preocupado com a senhora. Está se cuidando?
Estou sim, filho. O Geraldo está me ajudando muito. Geraldo. O namorado que tinha se tornado mais importante do que o próprio filho. Mãe, posso visitá-la? Faz quase um ano. Fernando, não sei se é uma boa ideia. Por quê, mãe? Ainda está brava comigo? Não estou brava. Mas você sabe, as coisas ficaram como ficaram por um motivo. Durante nossa conversa telefônica, consegui perceber que algo estava errado. Minha mãe parecia cansada, estressada, diferente da mulher mais feliz que meus irmãos diziam que ela estava. Mãe, a senhora está bem mesmo? Parece preocupada. Ah, Fernando, são só umas coisas aqui de casa, nada demais. Insisti um pouco mais e ela acabou me contando. Diego estava morando com ela temporariamente, porque tinha perdido o apartamento. Bruno vinha visitá-la com frequência e sempre precisava de dinheiro para emergências. Carla vivia pedindo ajuda para pagar as contas dos filhos. E eu, que nunca pedi nada, que sempre ajudei, estava proibido de visitá-la. Mãe, isso não parece justo. Eles podem morar com a senhora, pedir dinheiro, mas eu não posso nem visitar? Fernando, é diferente. Eles estão passando por dificuldades. E eu? Quando eu passei dificuldades depois que saí de casa, alguém se preocupou comigo? Silêncio. Mãe, eu nunca pedi nada para a senhora. Nunca dei trabalho. Só queria ajudar e estar perto da família. Fernando, você sabe que as coisas ficaram complicadas. Percebi que ela tinha sido tão manipulada que realmente acreditava que eu era o problema. Mesmo vendo os outros filhos dando trabalho, pedindo dinheiro, criando confusão, ela continuava achando que eu era o filho problemático. Após essa ligação, tentei mais algumas vezes restabelecer contato, mas minha mãe sempre estava ocupada ou não era boa hora. Meus irmãos, quando eu conseguia falar com eles, sempre tinham a mesma resposta. Fernando, mãe está bem. Você precisa seguir sua vida. Era como se eu fosse um ex-namorado insistente, não um filho que só queria ter uma relação normal com a família. Em novembro de 2021, 2 anos após nossa última conversa pessoal, recebi uma ligação de um vizinho da minha mãe. Fernando, seu Geraldo morreu. Infarto. Sua mãe está muito abalada. Meu primeiro impulso foi correr para consolá-la. Independente de tudo que tinha acontecido, ela era minha mãe e estava sofrendo. Cheguei na casa dela no mesmo dia. Quando toquei a campainha, ela veio atender. Ao me ver, começou a chorar. Fernando, você veio? Claro que vim, mãe. Soube do que aconteceu. Ela me abraçou ali mesmo na porta, chorando como uma criança perdida. Por alguns minutos, éramos só mãe e filho de novo, sem mágoas, sem manipulações. Ele era tão bom para mim, Fernando. Não sei o que vou fazer. Entramos na casa e conversamos por horas. Ela me contou sobre o relacionamento com seu Geraldo, sobre como ele a tratava bem, sobre os planos que tinham juntos. Por um momento, esqueci toda a dor dos últimos anos e foquei apenas em consolar minha mãe. Nos dias que se seguiram, ajudei minha mãe com os trâmites do funeral e outras questões práticas. Foi então que descobri a verdadeira situação da casa. Diego estava morando lá há mais de um ano, desempregado, sem ajudar com nada. O quarto, que antes era de hóspedes, estava destruído, cheio de roupas sujas e lixo. Bruno aparecia todo mês pedindo dinheiro emprestado que nunca devolvia. Minha mãe me mostrou uma caderneta onde anotava os valores. Mais de 15 mil reais em 2 anos. Carla vivia levando os filhos para minha mãe cuidar nos fins de semana, sem nem perguntar se ela estava com disposição. E seu Geraldo? Descobri que ele havia morrido sem deixar testamento e que não tinham se casado oficialmente. Minha família não herdaria nada. Toda a manipulação, toda a campanha para me afastar tinha sido em vão. Durante os dias que passei cuidando da minha mãe após a morte de seu Geraldo, ela foi gradualmente percebendo a diferença entre mim e meus irmãos. Enquanto Diego reclamava que a casa estava muito triste por causa do luto e saía para beber com os amigos, eu ficava fazendo companhia para ela. Enquanto Bruno ligava perguntando se ela ia precisar de dinheiro para o funeral,
Numa tentativa descarada de conseguir mais um empréstimo, eu pagava as despesas sem ela nem pedir. Enquanto Carla dizia que não podia ajudar muito porque tinha que cuidar dos filhos, eu estava lá todos os dias, ouvindo suas memórias, consolando sua dor. Fernando, ela me disse numa dessas tardes, você é muito diferente dos seus irmãos. Como assim, mãe? Você realmente se importa. Eles só aparecem quando precisam de alguma coisa. Era a primeira vez em anos que ela reconhecia isso. Uma semana após o funeral, minha mãe me chamou para uma conversa séria. Estávamos na mesma sala onde ela tinha me renegado como filho, mas agora o clima era completamente diferente. Fernando, preciso te pedir perdão. Senti meu coração acelerar. Eu cometi um erro muito grande. Deixei seus irmãos encherem minha cabeça contra você. Acreditei em coisas que não eram verdade. Mãe, não, deixa eu falar. Você sempre foi o melhor dos meus filhos. O mais dedicado, o mais carinhoso, o mais presente, e eu te tratei como se fosse o pior. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Quando o Geraldo morreu, sabe quem apareceu primeiro? Você. Sabe quem ficou do meu lado? Você. Sabe quem me consolou sem pedir nada em troca? Você. Fernando, seus irmãos me convenceram de que você estava sendo possessivo, que não me deixava viver minha vida. Mas a verdade é que eles estavam com ciúmes da nossa relação. Ciúmes? Diego sempre teve inveja de você. Desde pequeno, você era o mais responsável, o que eu mais confiava. Bruno sempre foi mimado, mas sabia que quando precisasse realmente de alguém, seria você que estaria lá. E Carla? Carla achava que você tinha influência demais sobre mim. Finalmente, depois de anos, eu estava ouvindo a verdade. Eles me convenceram de que você ia ser contra meu relacionamento com o Geraldo, que você ia tentar me impedir de ser feliz. Mas você nem conhecia ele. Mãe, eu só queria que a senhora fosse feliz. Se o senhor Geraldo a fazia feliz, eu ia a apoiar. Eu sei disso agora, tarde demais, mas sei. Naquela tarde, minha mãe me pediu para voltar a visitá-la, regularmente. Disse que sentia falta das nossas conversas, da minha preocupação genuína, da minha presença constante. Fernando, posso te fazer um pedido? Claro, mãe. Volta a ser meu filho? Volta a fazer parte da nossa família? Foi uma das frases mais emocionantes que já ouvi. Depois de 2 anos sendo tratado como um estranho, minha mãe estava me pedindo para voltar. Mãe, eu nunca deixei de ser seu filho, mesmo quando a senhora disse que eu não era mais. Eu sei. E me arrependo muito de ter dito aquilo. Nos meses que se seguiram, nossa relação se reconstruiu aos poucos. Voltei a visitar minha mãe regularmente, mas agora com limites mais claros. Ela havia aprendido a valorizar minha preocupação ao invés de vê-la como algo negativo. Meus irmãos? A reação deles à nossa reconciliação foi reveladora. Diego ficou irritado. Lá vem o Fernando de novo para ficar controlando tudo. Mas agora minha mãe não dava ouvidos a esse tipo de comentário. Bruno diminuiu drasticamente. As visitas. Sem seu Geraldo e sem a esperança de herança, ele perdeu o interesse em estar presente na família. Carla tentou manter as aparências, mas percebi que ela ficou incomodada com minha volta. Provavelmente sabia que eu descobriria todas as vezes que ela havia se aproveitado da nossa mãe. Com o passar dos meses, fui percebendo uma realidade dolorosa. Durante todo o tempo que estive afastado, eu fui realmente o único que se importou com o bem-estar da nossa mãe. Diego morava de graça na casa dela, mas não ajudava nem com as compras do supermercado. Quando ela ficava doente, ele sumia, dizendo que não sabia lidar com essas coisas. Bruno continuava ligando pedindo dinheiro, mesmo sabendo que ela estava passando por dificuldades após a morte de seu Geraldo. Para ele, minha mãe era como um banco particular. Carla aparecia apenas quando precisava de babá grátis para os filhos. Nunca perguntava como minha mãe estava se sentindo, se precisava de companhia, se estava com saudades. Fernando, minha mãe me confessou num domingo à tarde. Eu perdi 2 anos da sua vida por pura burrice minha. Mãe, o importante é que agora a gente se entende. Não, Fernando,
Não é só isso. Eu perdi 2 anos de ter o filho que realmente me ama por perto. 2 anos de ter quem realmente se importa comigo. Ela começou a chorar. Sabe o que é mais triste? Quando eu precisei mesmo, quando o Geraldo morreu, quem apareceu? Você. Não seus irmãos que moram aqui na cidade, não os outros filhos que eu defendi. Foi você. Mãe, não fica se culpando. Como não? Eu expulsei o melhor dos meus filhos para proteger os piores. Que mãe faz isso? Essa experiência me ensinou várias lições dolorosas sobre família e relacionamentos. Primeiro, que às vezes as pessoas que mais amamos podem ser facilmente manipuladas contra nós. Minha mãe não era má, mas foi influenciada por quem tinha segundas intenções. Segundo, que fazer o bem nem sempre é reconhecido. Durante anos, fui o filho mais presente, mais cuidadoso, mais dedicado. Mas bastaram alguns comentários maldosos dos meus irmãos para que tudo isso fosse esquecido. Terceiro, que algumas pessoas só valorizam o que têm quando perdem. Minha mãe só percebeu meu valor quando me afastou e viu como meus irmãos realmente se comportavam. Hoje, 5 anos depois daquele dia terrível em que minha mãe disse que eu não era mais filho dela, nossa relação está reconstruída, mas nunca mais foi a mesma. Existe uma cicatriz invisível entre nós. Um lembrete constante de que ela foi capaz de me rejeitar quando outros encheram sua cabeça contra mim. Meus irmãos? Diego continua morando com ela, desempregado, criando problemas. Bruno aparece quando precisa de dinheiro. Carla mantém as aparências, mas raramente demonstra carinho genuíno. E eu continuo sendo o que mais se preocupa, o que mais ajuda, o que mais está presente. A diferença é que agora minha mãe reconhece isso. Atualmente visito minha mãe 2 vezes por semana. Não toda semana como antes, porque aprendi que preciso proteger meu coração também. Ajudo com o que ela precisa, mas não me sacrifico mais como fazia antigamente. Ela, por sua vez, aprendeu a valorizar minha presença. Nunca mais reclamou das minhas visitas ou disse que eu era intenso demais. Pelo contrário, ela mesma me liga quando sente falta. Fernando, faz tempo que você não vem aqui. Está tudo bem? É engraçado como as coisas mudaram. Antes ela reclamava das minhas visitas frequentes. Hoje reclama quando demoro para aparecer. Diego ainda mora com minha mãe aos 37 anos. Continua. Desempregado, continua dando trabalho. Às vezes fico pensando como ele teve a cara de pau de me chamar de dependente quando ele é quem nunca saiu de casa. Bruno se mudou definitivamente para São Paulo depois que percebeu que não ia herdar nada de seu Geraldo. Hoje liga uma vez por mês, sempre com alguma história sobre estar passando por dificuldades e precisando de ajuda. Carla mantém a rotina de aparecer quando precisa que minha mãe cuide dos netos. Finge que nada aconteceu, como se nossa família não tivesse passado por toda aquela crise. Hoje, aos 36 anos, tenho uma perspectiva diferente sobre tudo o que aconteceu. Entendo que minha mãe foi manipulada, mas também entendo que ela escolheu acreditar na versão dos outros ao invés de confiar em mim. Entendo que meus irmãos agiram por interesse, mas também me magoa saber que eles foram capazes de destruir nossa família para tentar se beneficiar. O que mais me dói não é nem o que eles fizeram comigo. É saber que minha mãe sofreu durante esses 2 anos que estivemos afastados. Ela perdeu a companhia do filho que realmente se importava com ela por causa de uma manipulação cruel. Perdoei minha mãe, porque entendo que ela foi vítima tanto quanto eu. Ela foi enganada, manipulada, convencida a tomar decisões que a prejudicaram. Meus irmãos? Isso é mais complicado. Mantenho uma relação cordial com eles por causa da nossa mãe, mas nunca mais terei a mesma confiança. Sei do que são capazes quando há interesse envolvido. Diego ainda tenta provocar discussões às vezes, fazendo comentários sobre eu estar voltando aos velhos hábitos quando me preocupo com alguma coisa relacionada à nossa mãe. Mas agora, ela mesmo o corta. Diego, seu irmão se preocupa comigo, porque me ama. Você deveria aprender com ele ao invés de criticar. Para outros filhos que passam por situações parecidas, meu conselho é: não desistam da família, mas protejam seus corações. Nem sempre fazer o certo é reconhecido imediatamente. Às vezes as pessoas precisam perder algo para valorizar.
Cuidado com familiares que tentam criar divisões. Geralmente há interesses por trás dessas manipulações. Se alguém está tentando te afastar de quem você ama, pergunte-se: quem se beneficia com isso? E principalmente, não deixem que a ingratidão dos outros os impeça de serem boas pessoas. Continue cuidando de quem ama, mesmo que às vezes isso não seja reconhecido. Hoje, quando olho para trás, sinto uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelos 2 anos perdidos, pelas palavras duras que foram ditas, pela dor que ambos sentimos. Alívio porque a verdade veio à tona e nossa relação se reconstruiu. Minha mãe agora sabe quem realmente se importa com ela. Sabe quem está presente nas horas difíceis, quem oferece ajuda sem segundas intenções, quem a ama incondicionalmente. Quando ela disse: "Você não é mais meu filho", não sabia que estava expulsando a única pessoa que ainda lutava genuinamente por ela. Não sabia que estava sendo manipulada por filhos que só viam interesse onde eu via amor. Mas o tempo revelou a verdade. E hoje, embora nossa relação tenha cicatrizes, ela é mais sólida porque é baseada na verdade, não em manipulações. Se há algo que quero que as pessoas entendam com minha história é isto: nem sempre quem faz o bem é reconhecido imediatamente. Às vezes, somos punidos exatamente por nos importarmos demais. Mas a verdade sempre vem à tona. As intenções reais das pessoas sempre se revelam. E no final, quem ama de verdade sempre encontra seu lugar. Minha mãe pode ter dito que eu não era mais seu filho, mas eu nunca deixei de ser. Continuei amando, continuei me preocupando, continuei lutando por nossa família mesmo quando fui expulso dela. E quando ela mais precisou, eu estava lá. Porque filho que ama de verdade não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Fernando Silva, 36 anos, técnico em informática, filho dedicado que aprendeu que o amor verdadeiro resiste a todas as manipulações e incompreensões.